A câmera. Queridos irmãos, muita paz para todos nós. Então, vamos dar início a esse estudo, essa reflexão, para que juntos nós consigamos aprender um pouco mais, porque a mediunidade é uma faculdade que nós temos que estar atentos. E também é muito interessante aprofundar para trabalhar com Jesus. Por quê? Porque Emmanuel, no livro Consolador, ele nos fala que o médium, antes de assumir uma atividade maior, ele deve se evangelizar, para que ele evite a tropeçar, se dar prisioneiro do personalismo, do ego e também do achismo. Porque à medida que nós vamos conhecendo a verdade, ela vai nos libertando. E nós estudamos as últimas semanas quem são os médiuns, estudamos como começou a mediunidade, e hoje nós vamos trabalhar sobre as faculdades mediúnicas. Então, no livro dos médiuns, no item 159, Kardec coloca um estudo aprofundado dos médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. É muito interessante essa fala de Kardec, quando ele coloca que raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Então, toda a humanidade é mais ou menos médium. E nós vamos ver que é tratado no livro dos médiuns e em outras obras sérias da mediunidade ostensiva. É aquela mediunidade que o médium tem num grau mais elevado, seja a psicofonia, seja a psicografia, a vidência, a audição, e outras faculdades, as de efeitos físicos e tantas outras faculdades, onde o fenômeno é latente. Mas não quer dizer que aqueles que não a possuem num grau onde o fenômeno se manifeste ostensivamente, não é médium. Ele é um médium. Primeiro, nós vamos começar com médiuns de efeitos físicos. Quem são os médiuns de efeitos físicos? Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos, inertes, ruído, etc., e as materializações. Então, Kardec tratou no livro dos médiuns sobre justamente esses médiuns, no início, que é o médium de transporte. E é muito comum a gente ver as pessoas nos colocarem. Aí eu vejo a porta na minha casa bater, o objeto cai, há movimentos, e me dá medo. E, às vezes, uma materialização. Eu trabalhei muito com materialização no início da mediunidade para atendimento de tratamento, nas reuniões de radiações de tratamento, e os espíritos materializavam. E a materialização não é como a vidência. A materialização todos conseguem ver com olhos abertos. Os espíritos tocam na gente,
porque ele reveste do ectoplasma que o médium produz, aliado ao dos participantes, também retirado da natureza, e o corpo do perispírito do médium, do espírito, o perispírito do ser desencarnado, ele reveste com aquela matéria. Muita paz a todos. Mais ou menos material. Então, ele reveste. Tem alguns estudos como materialização luminosas, né? Nós vamos ver o trabalho da parafina, eles deixavam uma bacia com parafina derretida, onde os espíritos colocavam a mão, e eles deixavam ali uma forma, ali uma modelagem da mão, do pé, e às vezes eles vão no salão, abraça a gente, toca música, canta. O espírito Palminha, que aparece muito, ele, o Zé Grosso, que estava muito nas reuniões de materializações, ele chegava cantando, por isso que ele chama Palminha, ele batia palma, alegrava o ambiente. Para quê? Para que os participantes não perdessem a sintonia com o mais alto, não deixassem que os pensamentos menos felizes fizessem parte daquele ambiente. Hoje são mais raros esses fenômenos, porque hoje nós estamos trabalhando muito mais com a mediunidade num processo intelectivo, né? Não mais de efeitos físicos, mas de efeito intelectual. Mas há ainda esses efeitos, eu ainda produzo alguns efeitos, mas muito mais raro na aparição, ou às vezes movimento, alguma coisa, mas é um pouco menor a presença desses grupos de materializações. Médios sensitivos ou impressionáveis. José, Oi. Só uma pergunta a respeito da mediunidade de efeito físico. Por qual motivo hoje são mais raros esses fenômenos? Você falou que está trabalhando mais a nível intelectivo. Não tem mais necessidade desses efeitos físicos, né? Por qual motivo? E por qual motivo Emmanuel apareceu numa reunião de materialização que o Chico fazia e pediu para encerrar essa reunião? É porque naquele primeiro período, como começou com Kardec, para chamar a atenção do mundo espiritual, como as mesas girantes, como todo aquele trabalho que aconteceu lá com as irmãs Fox, com os batidos, foi o primeiro momento para chamar a atenção, para as pessoas observar que realmente há uma mediunidade. E, na época, a gente fazia muito para tratamento de saúde, quando não tinha os postos de saúde, quando era muito mais escassa o atendimento médico. Então, nós trabalhávamos, todo o receituário era homeopático. Então, era um trabalho. E hoje a gente não vê... os espíritos, eles não nos propõem mais. O Emmanuel falou com o Chico, que agora ele pode parar. Dr. Bezerra de Menezes também falou com Dona Ivone do Amaral Pereira, para que ela parasse com o trabalho, que o trabalho dela hoje o nosso trabalho é um trabalho não mais por fenômeno, mas mais para a nossa evolução intelecto-moral. Por isso, mas se houver necessidade, acontece. Então, há grupos que ainda fazem. Aqui na nossa casa, quando nós estamos fazendo a reunião de tratamento, de atendimento às pessoas, principalmente na área da saúde, a gente percebe os efeitos. Você que trabalha conosco aqui, você já percebeu os movimentos para a doação do ectoplasma. Só que ainda não houve uma materialização. E também tem que ter médiuns, o grupo tem que estar muito coeso, exige muita disciplina do grupo, na alimentação, pensamento. Então, hoje os espíritos estão mais trabalhando nessa área, não que é proibido. Alguns grupos tiver um médio de efeito físico, quer fazer um trabalho para estudo, para aprendizado, é muito rico. Eu aprendi muito, principalmente com os espíritos, quando eles apareciam. Igual, por exemplo, eu perguntei a um espírito que ele me apresentava na materialização como Rita e Maria. Eram duas enfermeiras francesas.
ela, aquele sotaque bem francês, e eu perguntei, Maria, espírito tem cabelo? Ela falou, tem. E ela que fazia todo o movimento para, na hora que eu estava deitado no leito, para doar ectoplasmia. Então, ela tirou como se fosse esse palito que vocês colocam na cabeça e soltar o cabelo, um prendedor de cabelo. Ela soltou e o cabelo dela caiu na minha face, um cabelo muito liso, pesado, que chegou a me sufocar. Ela falou, pode pegar. Eu peguei e puxei, ela tem cabelo. Eu perguntei, você tem coração? Ela falou, tem. Ela colocou no meu ouvido, eu senti o batido do coração, peguei nas mãos dela, para me estar fazendo todo um estudo. Isso me valeu muito, porque eu estava no seminário, aqui eu, Lucas e a Manuela, que está aqui conosco, e foi levantado que não tinha órgão no perispírito. E eu levantei essa questão, mostrando que eu trabalhei em reuniões de materiais e tem, porque no perispírito o órgão não é físico. Houve aí uma quedinha aqui, mas está voltando ao mal. Está dando para vocês me ouvirem, tá? Sim. Tá. Então, no perispírito, o órgão que existe, que a pessoa até falou, mas se tivesse coração no espírito, ele poderia suicidar. Não. O órgão do perispírito é um órgão que não é etéreo, não é essa matéria. Porque o perispírito, como coloca Kardec, é uma matéria ainda muito sensível, não é? É quintessenciada, não é essa matéria congelada nossa, não. Então, o perispírito é a forma, é o molde do corpo físico. E me ajudou muito, que eu fiz muitos estudos com eles. A Sheila, por exemplo, quando ela aparecia, todo final de reunião ela falava, olha no bolso do seu pijama, que tem um presente para você. Era um ramalhete de um buquê de rosas miúdas. Por exemplo, o pijama que eu trabalhava era todo ele impregnado do perfume dela, é uma essência. A água que ela foi indicar para mim era azul. A minha água, todo mundo via assim no meu copo, a água azul. E eu perguntava para quê? Ela falou que é para tratamento e também para uma questão de colocar energizações para mim, não, porque é uma perda muito grande. Porque o médio de efeitos físicos foi feita uma pesquisa muito rica. Ele, após a reunião de materialização, tinha médico que chegava a perder 3 quilos no peso pela doação de ectoplasmia. Então, um fluido material, que é o plasma celular, e o espírito reveste. Deu para entender, minha amiga? Deu, meu amigo, muito obrigada. Eu abri um pouco mais para a gente entender a importância. É importante a mediunidade. Toda mediunidade, ela traz ensinamentos riquíssimos quando nós levamos a sério. Então, vamos dar continuidade. José. Oi. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite. Só uma curiosidade, na sequência dessa pergunta da Giane sobre a questão dos médios de efeitos físicos, se atualmente os médios de efeitos físicos vêm diminuindo, vamos dizer assim, a sua atuação, como eu estou pensando aqui na hipótese de um médium que seja só um médium de efeito físico, né? Qual que seria, então, a importância dele, não sei se a palavra é essa, ou como que ele seria utilizado pela espiritualidade numa reunião mediúnica, se já não se produzem mais os efeitos físicos? Eu não sei se me faço entender. Seria com a doação de ectoplasmia ou o quê? Ou desenvolver outras nuances da mediunidade que não a de efeito físico? Ele ajudaria muito na reunião mediúnica, quando os espíritos chegam com deficiência no perispírito, um suicida, por exemplo. A sua pergunta é muito rica, Guilherme, a da Giane também. Mas, geralmente, o médium não traz só uma faculdade. Eu fui agraciado com várias faculdades, a de efeitos físicos, a vidência, a audição, psicografia.
e também nessa área do trabalho de atendimento com os médicos, receituário mediúnico. Então, hoje a gente trabalha mais a psicofonia e a psicografia. Geralmente, ela desenvolve outros. Ele pode ser muito útil no passe, mas geralmente ele vai trazer uma faculdade, seja uma psicofonia, seja uma audiência, uma psicografia, mas ele vai ajudar muito no trabalho. Não cabe aos espíritos hoje que não produz, não preocupa mais com essas reuniões como Emmanuel fez, mas ele não é descartado, não. No passe, por exemplo, os médios de cura, que nós vamos falar sobre esse médio mais na frente, ele é um grande doador, é um grande médio de efeitos físicos. Médios sensitivos... José, desculpe. Uma pessoa que esteja passando por essa experiência de ser um médium de efeito físico e está acontecendo fenômenos na sua casa, o que ela deve fazer? Procurar uma casa espírita séria, um grupo sério que estuda, que vai acolher, onde as pessoas que têm estudo, primeiro vai estudando, porque os espíritos fazem muito isso para chamar a atenção do médium. O efeito, por exemplo, uma colocação que você fez, Jane, o Rony, o espírito benfeitor Rony, quando ele apareceu para mim a primeira vez, ele não falava no idioma português, ele falava no espanhol. Então, tinha que ter um intérprete para estar comigo, para conversar, que sabia. Ele que foi um amigo nosso, estudioso, conhecedor do idioma, que ele foi vindo, fazendo perguntas para falar, realmente é um espírito sério esse companheiro. Aí depois ele falou, a partir de agora nós podemos conversar a linguagem universal. Eu falei, por que o senhor falava em outro idioma? Ele falou, primeiramente, meu filho, é porque você tem conhecimento do idioma. Nós não criamos nada. Nós trabalhamos com o portador do intelecto, vamos dizer, do conhecimento. Então, era muito interessante. Uma vizinha nossa, ela chegou uma vez de reclamar. O quarto que eu dormia era que essas casas antigas, parede e meio com uma outra. Ela falava que à noite, na casa dela, os brinquedos dos meninos, bicicleta, aqueles carrinhos, ficavam andando, bola pulando, cadeira, que ela ficava apavorada. E um dia ela perguntou por que seria, que ela sentia que algo vinha de dentro daquele quarto. E nessa época eu ficava muito na casa da minha noiva e no quarto dos irmãos dela, onde a gente ficava, era muito agarrado. E eu via aqueles efeitos, mas eu não entendia, que eu ainda não conhecia o trabalho. Mas eu orientaria essas pessoas, não precisa ter medo. Os espíritos estão falando, você tem a mediunidade. Procure uma casa, venha estudar. Se for aqui de Patinga, quiser vir para cá, seja bem-vinda, que nós podemos te ajudar muito. Se não for, procure um outro lugar, ou uma casa que vai te acolher, para você desenvolver sua mediunidade e educar, que dão muitos frutos. Então, luz que acende e apaga, porta que abre e fecha, tudo isso é fenômeno físico? Sim. Se não tiver vento, né, José? Justamente. Você é bom que você pensa rápido, adoro isso aí. Desculpa, Evangelho. Mas olha o que Kardec fez. Quando bateram na parede, Kardec olhou tudo. Ele descartou todos os fenômenos materiais. E na outra semana ele fez uma pergunta ao Espírito e falou, sou eu que bati para te chamar a atenção, porque Kardec não tinha evidência, não tinha psicografia, não tinha audição, o Espírito fez um efeito físico. E no dia falou, porque aquele parágrafo que você está escrevendo, ele está todo, não está bom, não. Olha que tiveram que fazer um fenômeno para despertar, para chamar a atenção, porque o médium, ele tem muita dúvida no início. Ele acha que tudo é dele, que não existe mundo espiritual. Nós médios, com todo respeito, somos muito complexos. Tem muito medo, né? É uma coisa muito nova para a maioria de nós. Chama-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus ombros,
sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Às vezes a pessoa sente que tem um vulto perto dele, que tem assim, uma energia, ele fala, gente, eu sinto que tem alguém perto de mim. Uma pessoa me fala, isso fica soprando no meu ouvido, mas é isso que cada um coloca. E às vezes a pessoa que não tem conhecimento, ela fica apavorada. Imagine bem, a gente sentisse essa roçadura sobre os nossos membros, como se fosse um sopro, um ventozinho leve, tudo fechado. Mas a gente sente a presença do Espírito. É o médium sensitivos ou impressionado. Então, ele não tem um caráter bem definido de mediunidade na questão de ostensividade, mas Kardec trouxe tudo para a gente ver. Arrepio entra aí? Às vezes, sim, porque nesse roçar aí da questão, quando não tem frio, né? Não está um tempo frio, não tem algo assim, entra sim, porque ele fala, um roçar ali, mas é provocado pelo espírito, não é provocado por um processo da própria epiderme, não. Médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Então, médium, e eu gosto de explicar, para a gente entender, que a gente não ouve com o ouvido da carne, mas com o ouvido espiritual. E às vezes confunde. Então, às vezes a gente ouve a voz, muitas pessoas falam assim, eu ouço dentro da minha cabeça, justamente. É isso que Jesus diz, ouça quem tem ouvidos de escutar. E veja quem tem olhos de ver, não para. Então, é questão de mediunidade. Então, a gente tem que ver com o olho da alma. Eu lembro, quando eu comecei a estudar mediunidade, o Rony me falou, meu filho, quando você for estudar mediunidade, você estuda com os olhos da alma e ouça com os ouvidos da alma, para que você não fique muito preso à letra, para que você consiga extrair. Então, a audição é uma mediunidade que, às vezes, dolorosa, porque o espírito, o médium, não tem como evitá-la. A psicografia, a psicofonia tem, mas a fala do espírito, quem assistiu o filme Ghost, vocês lembram, né? Aquele espírito cantando na voz da médium, que foi até muito cômico. Então, não tem como, pode tampar os ouvidos, pode colocar tudo, ele vai continuar ouvindo a voz dos espíritos. É como dissemos, ao falar da pneumatofonia, que é uma mediunidade, né? Que se trata de uma comunicação oral e direta dos espíritos sem o concurso da voz humana. Ô, José, não é caso para rir, não. Mas aqui em casa, acho que quase todos são médicos. E tem um que tem medo demais. E ele tem esses defeitos, assim. Eu chegava da aula à noite, assim, eu tinha um como é que chama? Que negócio de acender quando paga a luz? Lampião. E ele pegava a comida dele e comia assim, debaixo da poltrona. Estava lá em cima. Aquilo começava a balançar e parecia que soltava. Ele largava a comida e corria, deitava, ficava encolhidinho. Aí o outro que vê, né? Fica olhando assim, filmando, olhando o lugar. O Elton fala assim, você tá vendo aí? Pelo amor de Deus, para com isso e sai correndo. É mesmo. Porque não tem conhecimento, né? Esse não disse é comum. Agora eu já vi, eu tinha uma corbéria assim no quarto, e eu vi uma cobra. Era deitar à noite, eu vi a cobra. Aí eu começava a rezar, pedir a Deus, tudo que sumia de lá. Aí depois me falaram que é entidade ruim, não é entidade boa. Algumas vezes, uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual de uma pessoa viva. Isso é o claro audiente. O audiente, ele ouve profundamente, com o ouvido interno, aquela voz interna. Eu ouço também e
costuma sentir aquele arrepio, assim, acho que encosta em mim. Um dia desse mesmo falou, oi. Falei, oh, meu Deus, vou rezar. Isso é interessante. Eu, às vezes, eu até confundo. Às vezes eu levanto, vou lá, abro o portão e quando assusto não tem ninguém. Mas aí eu estou me adequando a isso. Então, essa mediunidade, às vezes a pessoa fica, vocês ouviram? Só vai ouvir quem é audiente. Aí as pessoas estão ouvindo, você está ficando doido? Não, mas porque ela tem essa faculdade ostensiva. Então, os outros não vão escutar. Mas é ruim. Eu escuto me chamar muito. Eu falo, gente, está chamando, vão olhar lá para vocês verem. Não tem ninguém chamando. Porque a pessoa é portadora dessa mediunidade, estudar para trabalhar, que ajuda muito a espiritualidade. Ô, José, Oi. Aproveitando da pergunta da Maria, eu queria saber de você o seguinte, o que fazer com o medo, né? Porque tem pessoas que vão dormir sozinha, por exemplo, e tem a sensibilidade mediúnica, que fica com medo, aí acende a luz, acha que com a luz acesa não vai acontecer nada. Ou então enfia debaixo do cobertor, acha que não vai acontecer nada. E não adianta, né? É eu mesmo. O Sexto Sentido, né? Quem assistiu o filme Sexto Sentido, viu aquele ator trazendo todo um processo. Não adianta, mas é interessante. No princípio, todos nós médicos têm muito medo. Quando eu era criança, eu morria de medo. As pessoas tinham que dormir do meu lado, orando para mim dormir, por causa desses fenômenos. Mas, à medida que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E uma outra coisa, às vezes as pessoas acham que espírito é da sombra, que eles gostam de escuro. Não. O espírito que tem medo do escuro, quando ele desencarna, ele vai buscar um ambiente onde tem luz. Então, a pessoa fala, vou dormir com a luz acesa, mas tem espírito que gosta de luz acesa, ele tem medo de luz apagada, porque os espíritos são a alma dos homens. Então, não precisa apagar a luz, precisa entrar debaixo da cama, não. É estudar para saber lidar com isso. É pessoas iguais a nós mesmos. É porque a gente fica muito naquela figura da assombração, do fantasma, um bocado de filme de terror, mas não tem nada a ver ali, não. O Kardec fala, quando um espírito aparece, a gente tem que descer, conversa com ele, um diálogo. Às vezes alguém pedindo prece, às vezes uma querida que quer conversar conosco. Uma vez que eu estava passando por uma experiência muito dura na minha vida, um amigo meu, ele apareceu, sentou na beira da cama e ficou conversando comigo a noite toda. E me passando maior, uma conversa bacana ali. Então, é pessoa para pessoa, tá? Então, eu segui isso estudando, aprendendo, compreendendo o mundo espiritual. Mas é muito comum no início, todos nós, ter muito medo por não conhecer. Ô José Francisco, Oi. a respeito do médico que ouve a voz, ou que vê o espírito e a questão do medo, é onde a gente tem que se parar, porque se a gente não acredita, é porque a gente ainda não acredita que a gente é espírito. Porque se eu acreditasse que a minha essência é um espírito, eu não teria medo do espírito que aparece para mim, ou que eu tenha condições de ver. E também, voltando à primeira faculdade dos efeitos, não, a segunda, dos sensitivos ou impressionáveis, se eu sinto a presença do espírito, eu também não preciso ter medo. E assim como eu converso com aquele que eu consigo ver, eu posso conversar com aquele que eu apenas capto pela impressão, pela sensação, a presença dele. E é assim que eu faço. Quando eu sinto, quando eu percebo que tem presença, mas eu não vejo, eu converso naturalmente com eles. O que for preciso. Eu converso como se eu estivesse junto a mim, aliás, ele está, mas como se eu estivesse vendo, e na verdade eu não estou. Mas eu estou sentindo. Eu tenho uma forte impressão de que ele está ali. E muitas vezes trava-se o diálogo mental. Eu acho muito rico as crianças. Minha neta, de 3 aninhos, então ela tem, né? É muito comum nessa questão. Ela conversa com as almas defuntas com muita naturalidade. Almas defuntas, que eu adoro essa fala de Gabriel Delane, mas é o espírito.
ela conversa, assim, brinca e fala, e dá gargalhada, é pela inocência ali, por não ter medo, é como se fosse pessoa, e realmente ela não conhece, que são os nossos antepassados, que ela não teve convivência. Ela dá o nome, ela está aqui, está brincando, ela é muito engraçada, ela fazendo isso. Essa semana mesmo nós estávamos eu estava assistindo desenho com ela, ela falou, ó, a vovó Bitinha está aqui. Eu falei, tá isso mesmo, o que a vovó Bitinha quer? Ela quer falar isso e isso. E a gente percebendo, junto com ela, é essa simplicidade, por isso que Jesus diz, deixai-me vir a criancinha, porque é dela o reino do céu. É portar com essa simplicidade, sem esse medo. Mas, se começar a colocar medo, ela vai ter medo. Fala, olha, isso é fantasma, é cultural. As pessoas que criam essa cultura do fantasma, da assombração, da mula sem cabeça, do saci pererê, de toda essa cultura do lobisomem, e dos filmes daquelas histórias de fantasmas nas roças, é interessante. E na questão do efeito físico, eu tive uma lembrança, quando eu fui morar aqui na cidade de Itabira, na fazenda de um tio meu, nós chegamos lá na meia-noite, numa estrada. Quando eu cheguei na fazenda dele, eu vi pessoas derrubando árvores, machadada, caindo as árvores. Eu perguntava a ele, o que é isso? Eles estavam tão acostumados, falaram, não, é um escravo que morreu por aqui, e ele fica a noite toda cortando árvore. Era um fenômeno muito natural. E no dia seguinte eu fui lá para me ver, eu achei que estava brincando, eu achei que tinha algum trabalhador trabalhando à noite, e no outro dia eu fui para lá, para o lugar que eu via, e realmente as árvores não caíam. Mas à noite, às vezes eu dormindo lá, as casas de porão, a gente sentia aquelas correntes andando, aqueles pisar. Então eu fui aprendendo, morrendo de medo, mas eu fui aprendendo. E hoje é normal. Tem uma pergunta boa do Manui. Faz a pergunta alta, por favor, para eles ouvirem, tá? Ah, você está ligada, desculpa. Eu vou usar esse microfone. José Francisco, boa noite, gente. Boa noite, Camilinha. Boa noite. Aqui, José. Por exemplo, então, se eu estou preocupada, por exemplo, normalmente é assim, tem que ser à noite, tem que ser antes de dormir, né? Padrão, espírito. Aí o espírito está lá do meu lado, eu pergunto, olha, amigo, como que eu posso ajudar? Esse é o mais adequado? Sim, mas não precisa nem de articular a voz, não, porque o pensamento, que é a base do fenômeno mediúnico, é no pensamento. Eu pergunto, como é que vai? Tudo bem que você está precisando? Às vezes eu falo, eu só quero te perturbar. Eu falo, vai com Deus, agora deixa para depois, eu vou fazer uma prece, peço benfeitores. Outros falam, não, estou pedindo uma prece para o ente querido meu que está encarnado, estou pedindo ajuda. Outros não falam nada, só ficam olhando. A gente reza assim mesmo. E aí, às vezes, eu falo, agora eu tenho que dormir, porque eu tenho que trabalhar amanhã cedo, e viro para o canto, vou dormir. É como se eu estivesse com uma pessoa, gente, agora eu vou desligar o telefone, porque eu vou dormir. Vamos dizer que nós estamos conversando no WhatsApp. Boa noite, tchau, pronto. É bem gente, igual a nós mesmos. Obrigada, José. A Manu fez uma pergunta. Como saber se a voz que ouvimos é nosso subconsciente ou do espírito? No início da minha mediunidade, eu ouvi a voz e tinha dúvida se era espíritos ou loucura mesmo. Olha, se eu ouço a voz do meu inconsciente, eu estou com um problema de transtorno íntimo, transtorno emocional muito grave. Eu posso estar esquizofrênico. Mas o médium vidente, o oriente, ele não é esquizofrênico. Então, Manu ouvia a voz dos espíritos, que eu a conheço, a nossa Manu, não é, Manuzinha? Ela trabalha, é uma médium, né, muito ostensiva, então não era a voz do espírito. Então, o que é eu não ouço minha voz, eu posso ter um diálogo comigo. Eu começar a pensar, vir as ideias, mas eu ouvir minha voz, não tem como. Não tem como, são vozes dos espíritos. Aí, Deixa, pode abrir o microfone? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. Assim, quando eu tinha 11 anos, eu vi um espírito materializado. Eu vi ele assim, parecia gente. Eu poderia tocar que ele parecia gente. Então, assim, isso seriam fenômenos de efeitos físicos? E a outra pergunta que eu tenho
é com relação, assim, eu tive um problema com uma pessoa e eu não queria, nem podia também mandar mensagem para essa pessoa. Mas eu peguei no celular e só o pensamento de mandar a mensagem, quando eu vi o celular, estava digitando sozinho, eu cheguei a jogar o celular para o lado. E a mensagem foi. Só que eu fiquei desesperada, porque eu não entendi aquilo ali. Isso também é um fenômeno de efeitos físicos, né? Aí já na pneumatofonia, que é o espírito que ditou. É pneumatofonia, olha aí para você ver, médios, audientes, pneumatofonia. Se trata de uma comunicação oral e direta dos espíritos, sem o concurso do médium. Ele que ditou. Eu não escrevi, mas eu não escrevi. Pois é o espírito que ditou. É o espírito que ditou. Não é um fenômeno, é um fenômeno físico, mas é como uma mediunidade direta, o próprio espírito que fez isso. Nossa. Legal, né? E o primeiro fenômeno que você disse foi só você que viu ou alguém mais viu? Eu tinha 11 anos nessa época. Só você que viu ou alguém mais perto de você? Não, ninguém viu, só eu, porque eu senti vontade de dormir, e aí quando eu entrei no quarto, tava é um senhor. Aí eu vi ele vestido. Oi, abre seu microfone, por gentileza. Abre seu microfone. Tá. Foi assim, eu tinha 11 anos, aí quando eu senti vontade de dormir, isso deveria ser umas 7 e poucos, eu morava na roça na época. E aí quando eu entrei dentro do quarto, tinha um homem atrás da porta. Quando eu fui fechar a porta, ele estava lá, ele olhou para mim. Aí eu perdi a fala. Eu perdi a fala, as pernas ficou bamba, e eu só saí. Quando eu cheguei na cozinha, meu pai batia nas costas, tudo eles tentaram fazer. E com 5 minutos, mais ou menos, eu voltei. Eu só falei assim, tem alguém dentro do quarto. Aí meu pai foi lá dentro, chegou lá, olhou, revistou, não tinha ninguém. Só que eu nunca mais quis entrar dentro daquele quarto também. Também eu não sabia do que se tratava, né? E é só que eu falei dessa pessoa para minha avó, e a minha avó pegou e falou comigo que essa pessoa, ela ajudou a arrumar. Antigamente, as pessoas que morriam era arrumado em casa. E aí a minha avó falou, não, esse aí eu ajudei a arrumar. E ele tinha sido assassinado por causa de briga de terra, essas coisas assim. É muito interessante a gente observar que a materialização, todas as pessoas veem. Quando nós estamos tendo uma evidência ou uma audição, no livro dos médios, Kardec coloca para nós que o médio está num estado alterado de consciência. Uhum. Então, ele está vendo o mundo espiritual. Nesse caso, não é materialização, não. É uma evidência. Que materialização, mesmo quem não é médium, vê. Tá? Obrigada. Por nada. O médium de psicofonia é um médium audiente, porque antes do espírito falar através de mim, eu escuto o que ele quer falar. Se você escuta o que ele quer falar, é audiente. Então, você tem audição. Então, quando o médium, a gente escuta o que o espírito está falando, por isso que chama audiente. Quando vê, é evidente. E, geralmente, o médium não traz uma faculdade só, não. Sendo que tem uma de predominância. A gente viu o Chico Xavier, ele tinha todas as faculdades muito bem desenvolvidas. Mas Emmanuel chamou para ele que o compromisso dele era com a psicografia, escrever livros, mais tarde, as cartas fraternas, né? As cartas de além-túmulo, que era a missão maior dele, mas ele tinha todo um potencial, vidência, audição, efeitos físicos, ele era um médium muito completo. Algumas vezes, uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo, olha para você ver. A gente ouve dentro lá como onde que Manu confundia. É meu pensamento? Não, mas ela ouvia a voz e aqui ele fala de fórum íntimo. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual de uma pessoa viva. É a clara audiência, que a gente ouve e confunde muito, como se alguém estivesse nos chamando. Médios falantes ou psicofônicos. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médios escreventes.
Mais para frente, nós vamos estudar sobre os centros de força. Então, eles atuam muito aqui na laringe, no plexo laríngeo, que é aqui na garganta do médium. É muito interessante, determinados espíritos, quando eles querem produzir a própria voz, eles criam como se fosse uma garganta fluídica, principalmente os médios de efeitos físicos. É por isso que quando o doutor Bezerra de Menezes comunica, a voz é parecida com ele faz aquela transfiguração. Então, há uma dilatação na garganta da gente, como se fosse um certo aparelho, mas é uma garganta fluídica que eles criam. E o médium falante, geralmente, se exprime sem ter consciência do que diz muitas vezes. Diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. E esse médium falante, às vezes, ele é só intuitivo, e ele confunde muito o seu pensamento com o espírito, mas ele vai perceber que ele não pensa assim. Ele vai perceber que aquela ideia não é dele. Então, por isso que o médium tem que se conhecer, fazer o autoconhecimento, ele tem que entender o que é mediunidade, e não existe nenhum fenômeno mediúnico sem o animismo. Não tem como, porque o médium não é uma máquina. Vai passar pelo seu sistema, né, nervoso central, e ali vai deixar a sua personalidade. Não vai trazer a consciência do fenômeno, do médium sonambúlico, né? Então, mas o médium falante justamente vai trabalhar nesse chakra, que é o chakra laríngeo, onde eles atuam no aparelho da voz do médium. E ele vai observar justamente isso. Eu, quando estava psicografando alguns livros, no primeiro momento, eu ficava pensando, será que isso também não é eu? Será que tá? Mas quando eu ia observando o linguajar, quando eu ia observando o sinônimo, as palavras, o conteúdo, eu falei, não tem condições de ser. E o Rony falou, coloca no papel e manda as pessoas fazer uma análise. Então, o médium tem que produzir o fenômeno. Aquele que trabalha na reunião mediúnica, ele tem que falar, quem vai analisar é o dirigente. O dirigente da reunião mediúnica tem que ser uma pessoa que tem que conhecer muito o espiritismo. Ele tem que conhecer muito de mediunidade, porque ele que vai avaliar. Ele tem que conhecer até mais do que o médium. Claro que o médium tem que conhecer muito, mas como que ele vai avaliar uma mensagem? Não é só conversar com o espírito, não. Ele tem que conhecer o porquê, ele tem que conhecer o fenômeno, ele tem que conhecer o médium. Ele olha, quando eu tenho a oportunidade de estar conversando com os espíritos, eu olho para o médium, eu vejo a fisionomia, gesto, palavras, eu analiso todo um detalhe para me ver como que está aquele fenômeno. E, geralmente, a gente vê uma interação muito grande, principalmente do grupo que eu trabalho aqui, essa interação dos médios. Então, o dirigente não é simplesmente aqui, meu irmão, que Jesus abençoe e vai em paz, né? Tem que conhecer. Porque o médium vai falar, mas eu estou com uma dificuldade, como é que ele vai ajudar esse médium? O médium está num trânsito difícil, como é que ele vai ajudar? Então, a gente tem que ter todo um conhecimento para estar ajudando nesse trabalho. Uma pergunta. No início, quando eu comecei a trabalhar mediunicamente, eu vi a reunião e não consegui dar nenhum tipo de comunicação, mas senti que tinha alguma coisa muito acumulada em mim. Aí, depois que passou esse processo da reunião, veio uma mistura de fenômenos, de processos ligados à mediunidade acontecendo comigo, tipo psicografia, tipo psicofonia, aí veio tudo isso, essa audiência ficou cada vez mais apurada, e com o tempo isso vai ficando mais depurado, ou vai selecionar uma área, ou eu vou ter que migrar para outra? Como é que funciona isso? Geralmente os médiuns, quando vai eclodir a mediunidade, quando ela vai manifestar-se, manifesta inúmeras mediunidades, mas uma vai tornando-se mais autêntica, isso é, mais ostensiva, ou duas, ou três, ou uma só, às vezes é a falante, ou a psicofonia,
ou a audiência, ou a psicografia, mas geralmente é uma ou duas, mas uma ele sente mais segurança, ele consegue expressar mais o fenômeno, como se diz, captar melhor o espírito, porque essa ele tem mais apurado. Mas à medida em que o médium evolui moralmente, intelectualmente, as faculdades elas se alargam, elas se tornam mais ostensivas. Por isso que no livro dos médiuns, o Erasto fala para nós que à medida em que o médium afasta da natureza animal, ele aproxima da natureza espiritual. Então, quanto mais evoluído o médium, mais faculdade ele tem e mais é autêntico o fenômeno, porque ele entra numa sintonia elevada, em ondas curtas, para captar o pensamento dos espíritos. O Pedro Fernandes tem uma pergunta. Como diferenciar uma audição mediúnica de uma intuição? Tem sentido esse questionamento? Tem. A intuição é uma impressão pelo pensamento. A audição, você ouve uma voz. Você vai ouvir a voz. A intuição é uma ideia. Estou aqui, vem assim, faz isso. Eu faço. Agora, a audição não. Eu vou ouvir uma voz, ou de dentro para fora, como Kardec coloca, no meu íntimo, mas é uma voz. É como se alguém estivesse falando. Ou externamente, como se eu estivesse conversando com alguém encarnado. Agora, a intuição não. É aquele pensamento, aquela ideia. Kardec faz uma colocação muito rica. Você está indo para uma rua e depois é uma ideia. Se muda de rua. Você muda quando você olhou, passou, ali aconteceu um fenômeno. É o benfeitor espiritual te libertando. Kardec mostra muito isso para a gente entender. É aquela ideia, faz isso. Mas poucos de nós dão atenção à intuição. Quem dá atenção à intuição, analisa a intuição, vê se ela é boa, colocar em prática, como Kardec coloca, a inspiração. É a orientação de um espírito superior, um conselho de um espírito superior para nos ajudar. José, é interessante essa pergunta do Pedro, porque na reunião mediúnica, aquilo que eu coloquei ali, que o Lucas, eu escuto dentro, né? Escutar dentro da cabeça a voz do espírito, aí eu deixo aquela ideia, me envolver por inteiro, e aí começa a falar através de mim, entendeu? Você ouve, não sente. A intuição é sentir uma ideia, mas inarticulado. Entendi. Tá? Você ouve a voz e depois você deixa expressar. Então, você tem a audição com a psicofonia. O médium intuitivo e tem também uma mediunidade de psicofonia ou falante intuitiva, o pensamento vai surgindo na cabeça dele, ele vai deixando, envolvendo, e vai vindo emoção e o espírito manifesta. É um médium intuitivo que tem a psicofonia, que é um médium consciente. É muito sutil a diferença, né? É muito sutil. A mediunidade, de uma mediunidade para outra, a diferença é só no fenômeno, que é da escrita, né, que é mais comum, efeitos físicos, mas as outras são muito tênue essa linha de diferença. Médios videntes. Os médios videntes são dotados de faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, na vigília, quando perfeitamente acordados, e conserva lembrança precisa do que viram. Outros só possuem estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Então, se é uma crise, o médium está com o estado alterado de consciência para ter a vidência. E raros são aqueles médios que vê o tempo todo. É muito raro. Então, Kardec colocou isso aí. Há médicos como Chico, Divaldo, eles veem mais, também não sei se é o tempo todo, mas a gente vê que sempre eles estavam vendo, né? Mas Kardec colocou que é raro, que essa faculdade se mostra permanente,
quase sempre é feito de uma crise passageira. José, eu gostaria de fazer uma pergunta, Camila. Quando o médium começa a se educar, ele começa a educar a faculdade, antes, né, ele estava vendo em casa, né, ouvindo e tal, e quando ele começa a participar de um grupo e começa a se educar, ele deixa de ver ou continua? Porque muitas vezes, aqui no nosso grupo, né, eu percebo, conversando com os meninos, que acaba que canaliza mais para a própria casa espírita e não dentro da própria casa como no início. Porque os espíritos sérios, eles vão deixar, porque o médico que participa de uma reunião mediúnica, ele vai na reunião mediúnica, é o lugar mais adequado para ele, um exemplo, né? Mas quando vai surgir a mediunidade, é em qualquer lugar. Um exemplo, quando rompeu, vamos dizer, se manifestou a mediunidade em mim, foi numa festa. Imagine bem, e uma psicofonia brutamente, sem uns espíritos bem perversos. Eu fiz uma bagunça danada, fiquei com vergonha no outro dia. Porque eu fiquei indo ali, naquelas incorporações loucas, gritando que eram espíritos perversos mesmo ali. Então, era um processo de obsessão, uma obsessão psíquica e física que eu não conseguia dominar. Eu não conseguia dominar mesmo, eu não sabia. E fui aprendendo. Em casa a gente vê, mas aqui no centro é mais. Uma reunião mediúnica é o lugar mais adequado. Por isso que chama educação mediúnica. Mas se houver uma necessidade do espírito aparecer para ele em casa, ele aparece. A faculdade não acaba, não. E nós podemos, então, exercer a faculdade na nossa própria casa? Eu tive, não sei se foi a Estela, mas nós conversamos sobre essa questão e eu havia entendido que o ideal, né, seria na casa espírita. Que quando estivéssemos abordagem na nossa casa própria, que a gente não desse atenção, mas não é isso, então, né, Júlio? Atenção, se desenvolver, não. Em casa não é lugar de ter reunião mediúnica, não. Culto no lar não é lugar de reunião mediúnica, não. Periodicamente, raramente, um benfeitor quer trazer uma mensagem para a família, ele comunica, mas não é, o objetivo é culto no lar, não era o caso mediúnico. Médiuns ostensivos que já têm uma certa experiência com psicografia, ele pode psicografar em casa, isso é comum, mas não reunião mediúnica. Por exemplo, eu, quando estou escrevendo livros, às vezes o horário é tarde, eu faço, minha esposa está dormindo, eu ponho pouca luz no quarto, uma música bem tranquila, uma oração, e faço a psicografia em casa, faço aqui na casa espírita, mas desenvolver mediunidade, educar mediunidade, a casa não é o lugar correto, não. Obrigada. Médiuns sonambúlicos. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, o que diz não vem de si. Então, aí que é a mediunidade sonambúlica. E há o sonambulismo que não tem um processo mediúnico, que é aquelas pessoas que levantam, que saem, que aí não lembra nada, mas não tem uma influência mediúnica, é o mesmo espírito que sai do corpo, mas ele, pela sua ligação, ele consegue movimentar. E na minha casa, eu tenho lá um filho sonambúlico, muito sonambúlico. Ele chegou a levantar, tomar banho, e olhei a fisionomia, os olhos muito vidrados, quase parados. Eu falei com minha esposa, ele está adormecido. No outro dia, eu falei, poxa, se levantou, foi tomar banho, se escovar dentro. Ele falou, pai, você está doido? Não aconteceu isso, não. Aí que nós percebemos que sonambulismo. Há casos que as pessoas, na família também tem um parente que tinha que esconder a chave, que ele abria a porta, punha o colchão na cabeça e saía.
É um sonambulismo, mas não mediúnico. Ô, José, e eles falam que se acordar a pessoa, ele morre. A mãe contava que tinha um vizinho, que o filho levantava na roça, ele enrolava a cama dele, que era esteira, né? E o travesseiro, e andava, passava uma pinguela, e voltava, arrumava a cama de novo e dormia. E o pai dele, toda noite, que ficava vigiando, ia atrás dele. Um dia resolveu contar a mulher dele. Falou, a mulher não sabe ficar calada. Você vai ver o filho e vai gritar, isso não vai dar certo. Não falo nada. Diz que a hora que ele estava no meio da pinguela, assim, ela falou, meu filho, você vai cair. Aí ele caiu lá dentro do rio, com as cobertas, tem tudo, mas não morreu, mas nunca mais também tem esse sonambulismo. Acho que foi bom para assustar. Ai, gente, não morre, acorda. Isso é uma tradição antiga. Pois senão a pessoa poder sair do sonambulismo, quando nós acordamos, nós vamos morrer. Às vezes nós estamos dormindo, dá um barulhão, dá um blackout, alguma coisa, nós acordamos, não estamos dormindo. Não tem nada disso. Não. Eu também, a gente ouvia isso, né? Isso é uma tradição. Acorda não, que ele não volta para o corpo, mas não tem isso não, tá? A minha irmã também era. Não podia deixar as portas com chave também, que ela fugia. Teve uma noite que a casa estava cheia de parede, ela levantou lá da cama, foi na cozinha, dançou, naquela época, dançava belisquete. Ela dançava, baixava lá em cima, levantava, e se agachou, fez xixi. Aí, no outro dia, meu primo estava lá, falou, Marlene, não sabia que você sabia dançar tão bem. Pior que depois você estragou tudo. E contou, ela falou, o que vocês estão inventando para me aborrecer? Eu não faço nada, nem dançar, eu sei, ela era nova ainda. Então, é um sonambulismo, né, sem o fenômeno. Porque o médium sonambúlico é aquele médium que, no mundo espiritual, no estado sonambúlico, ele recebe orientação dos espíritos e passa. Às vezes, ele está num processo, até na questão de médicos que são restritistas, né? Ele trabalha com um médium, com o espírito de um médico fora do corpo, e Kardec trata disso muito bem no livro dos médiuns. Médiuns curadores. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Isso aí, a gente viu muito isso nos apóstolos, né? Paulo, que era um discípulo de Jesus, Pedro, o apóstolo, eles tinham essa mediunidade curadora. É o médium que cura com o seu próprio magnetismo. É um médium de efeito físico muito bom. E tem também um magnetismo curador. Não é um médium que receita, não. Isso é outro caso. É na imposição de mão. Ele consegue fazer curas. Tá? Oi. Eu vou voltar um pouquinho com você nos médios sonambúlicos, porque eu estou relendo o livro do Espírito na aquela parte do sonambulismo, né? Eu tenho dificuldade de entender. Eu atendi uma vez a um paciente que tinha sonambulismo. Então, o fenômeno só é mediúnico se houver um outro espírito atuando. Se for o espírito da própria pessoa atuando no corpo, não é fenômeno mediúnico. Não, olha que Kardec coloca aqui, só um minuto, voltei aqui. Pode-se considerar o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômeno que frequentemente se acham reunidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Está entendendo aí? Então, aí a mediunidade. A mediunidade é igual à vidência. A vidência é um fenômeno anímico. Há a vidência mediúnica quando o médium vê um espírito e o espírito conversa com ele para ele trazer uma comunicação, como audição. Mas ele é uma coisa anímica.
Só quando há uma orientação do Espírito. O Chico fazia, ó, seu marido, seu filho está mandando dizer, é uma audiência mediúnica. Eu estou vendo seu marido aqui, tal, e ele é mediúnico. Agora, às vezes, à noite, a gente tem a mediunidade onírica, que vem ali no mundo espiritual, nem sempre nós vamos estar tendo o fenômeno mediúnico. Ô, José Francisco. Só um pouquinho, Marisa. Então, nem todo sonâmbulo é médio ostensivo, né? Ele coloca aí. Ô, José Francisco. Oi. Posso fazer a pergunta? Pode. Eu não ouvi a resposta, mas tudo bem, Marisa. Pode prosseguir, então, depois eu faço, em outro momento. José Francisco, uma pessoa que está dormindo e fala dormindo como se estivesse acordada. Eu vou te falar que é o caso da minha filha. Quando a gente dorme no mesmo quarto, não é uma vez ou outra, não é todo dia, mas é frequente eu ouvi-la, eu acordar com ela falando como se ela estivesse falando com outra pessoa. Um dia eu ouço nitidamente o que ela fala, ela ri, como se ela estivesse mesmo acordada. Um dia eu falei assim, nossa, amiga, você está tão chique. Eu estou até com inveja dessa chiqueza. Brincou assim, riu. Olha para você ver, na hora que a gente sai do corpo, a gente vai, onde está o teu tesouro, está o teu coração. A gente vai encontrar com as pessoas. Ela estava conversando, então é como ela estivesse batendo papo ali. Então, não é um efeito mediúnico propriamente dito, mas é um processo que ela tem esse sonambulismo muito apurado. Talvez ela trabalhando numa reunião mediúnica, utilizando, ela vai poder entrar num transe mais profundo e ajudar no processo de trazer uma comunicação bem autêntica. Então, é um processo mediúnico. Algo ele coloca aqui, faculdade mediúnica, como ela, são duas ordens de fenômenos. Fenômenos que frequentemente se acham. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo que diz, não vem de si. Então, não está vendo dele. Ele está transmitindo o que vem do outro. Aí é um encontro que nós temos no mundo espiritual. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo intitulado O Sonho ou Emancipação da Alma, Kardec coloca que o sonho, nós estávamos lá conversando com as pessoas. E ela consegue verbalizar isso. Ela traz, porque ela está muito ainda perto do corpo. Aí, porque está ligado, o perispírito ligado ao corpo. Então, o médico que está no sonambulismo mediúnico, ou aquele que está conversando, ela tem o sonambulismo. Mas, nesse caso, está conversando com pessoas encarnadas, como você vê. É um bate-papo, mas é um rudimento da mediunidade. Talvez, se trabalhar essa mediunidade aí, ela vai vir um sonambulismo muito bom para atender à espiritualidade superior. Obrigada. Você lembra o que ele falou? Jane, pode fazer a pergunta, por favor, como concluir? Jane. Não? Então, o Guilherme fez uma pergunta. Está na alto, filho. Tá. O médium curador é um médium de efeito físico? Lucas, desculpa, eu estava tentando voltar, que eu estava digitando para você, sem voltar, eu demoro. Deixa eu só responder o Guilherme primeiro, aí você faz essa... Tá? Fazendo um favor. Sim, porque ele tem um magnetismo muito rico, mas, geralmente, esses médios que têm esse potencial são médios bem esclarecidos, né? Que sabe usar aquela faculdade ali para o bem. E a gente viu, quanto mais ele é evangelizado, mais moralizado, ele consegue transmitir esse fluido com muita clareza, com muita potencialidade. Mas é um médio de efeitos físicos, sim, ajuda muito, muito, muito. Zé, a Júlia quer fazer uma pergunta. A Júlia. Júlia. Boa noite. Boa noite.
Aconteceu com a minha sobrinha 2 vezes, e eu estava perto. Ela estava dormindo comigo, hoje ela tem 12 anos. Ela acordou 1h da manhã, ela sentou na cama e chamou pela mãe. A mãe estava no quarto ao lado. Eu falei com ela: Laura, a mamãe não vai ouvir. É 1h da manhã, vamos dormir. Ela voltou a dormir, deitou. Não reclamou, não foi lá, não dormiu. No dia seguinte não se lembrava. Isso é sonambulismo? Sim, é sonambulismo. Tá, obrigada. Tem pessoas que saem. Meu filho tomou banho, eu nunca tinha visto um potencial desse. Tomou banho, escovou o dente, conversou e não lembrava, enxugou, bateu papo com a gente e foi deitar. Outro dia eu falei de Helena com minha esposa chama de Helena, e falou: nosso filho, para mim, ele está sonambúlico, vamos prestar atenção, ele é sonambúlico, mas esse dia foi muito ostensivo, mas não era mediúnico, estava conversando comigo, com a mãe dele. Agora, se ele tivesse: pai, aqui alguém está mandando falar isso, aí é o mediúnico. Mas é sonambulismo, tá? Obrigada. Vamos lá. Jane, faz a pergunta, por favor. Não, José, porque na hora que você me respondeu, deu uma falha no áudio, eu não ouvi, né? E a Marisa foi perguntar. Mas, desculpa a insistência, porque eu falei com a paciente que ela seria médium. E no Livro dos Espíritos fala que a pessoa que está com sonambulismo, ela consegue ter contato com o mundo espiritual. Mesmo assim, não precisa ser considerada uma mediunidade ostensiva, né? É isso? Kardec coloca aqui, né? Ele é médio sonambúlico. Agora, o que eu falei com a Marisa quando ela falou da filha dela? Se ela vir para o trabalho até, ela tem a mediunidade sonambúlica. O fenômeno ocorre, que aqui Kardec está falando de mediunidade, dos médios, quando há uma interferência, e ele é o instrumento de uma inteligência estranha, de um instrumento. Aí é o médium, a mediunidade. É passivo, então ele ainda numa passividade profunda, e o que ele diz não vem de si, porque ele é o intérprete do espírito. Isso é o fenômeno mediúnico sonambúlico. Mas a pessoa que conversa, como ela fala, é uma médium. E se trabalhar, porque Kardec trabalhou com esses médios sonambúlicos, e se trabalhar com ela, vir para um grupo, trabalhar numa reunião, ela pode fazer o sonambulismo e o desdobramento, e atender em outras regiões, atender os espíritos, conversar, trazer toda uma informação mediúnica, o que às vezes acontece com alguns médios nas nossas reuniões, que eles saem do corpo, num sonambulismo profundo, faz esse desdobramento, né? E começa a narrar o que ele está vendo, que está conversando com os espíritos. Essas pessoas que têm o sonambulismo, se trabalhar mediunicamente, vai dar um bom instrumento. Ok, obrigada. Por nada. Então, os médios curadores, nós já falamos. Médios pneumatógrafos. Dá-se este nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médios escreventes. Esta faculdade até agora se mostra muito rara. Você coloca o papel dentro de uma gaveta, com o lápis perto, quem escreve diretamente é o espírito. Como eu falei com aquela moça que nos perguntou, ela não digitou e acabou que houve o pneumatógrafo, né? A pneumatografia, que foi o próprio espírito que usou ali um teclado do seu celular. Mas ela é muito rara. Dos médios escreventes ou psicógrafos, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, Kardec, naquela época, ele trabalhou muito com a psicografia, porque para uma comunicação, para editar um livro, para psicografar, escrever um livro, a psicografia é mais fácil que uma psicofonia, porque a psicofonia eu tenho que gravar, ou tem que alguém estar anotando.
nesse processo da psicofonia, é aquele processo, Jeane, quando nós escrevemos a primeira obra, como chama? Terapia da alma. Como? Terapia da alma. Você lembra que eu entrava num transe e você copiava, você lembra? Lembro. Eu até tenho que falar isso aqui, nós não tínhamos, nós colocamos psicografia no livro, mas ela o processo foi para o nosso primeiro livro foi de psicofonia. Tem até que mudar agora, até falar com a Jussara. Então, é o exercício, né? E toda a faculdade, como disse o Lucas, começou a psicografia, o mestre tem que colocar, tem que exercer, tem que treinar, tem que exercitar. Então, à medida que ele vai exercitando, fazendo exercícios, que ela vai ficando mais apurada, mas a maioria desiste. Porque a faculdade é toda no primeiro momento, exercício. Eu, principalmente, né, alguns outros médicos, eu conversei com outros também mais experientes, só depois de 25 anos de mediunidade psicográfica que eu lancei, que os espíritos escreveram o primeiro livro. E, às vezes, o médium tem essa ânsia de muita rapidez, né, salvo um Chico Xavier, né, que era um médium ali em potencial, né, e outros que já traz do mundo espiritual essa missão. Mas a maioria demora mesmo, é um exercício lento, às vezes é rabisco, é um espírito que vem ali para treiná-lo, e ele não tem muita paciência, porque ele tem que ter um horário fixo, ele tem que ter uma disciplina, ele tem que estar pronto ali, concentrar, é bom fazer os exercícios de concentração, meditação, para que ele possa atender a espiritualidade. Mas é uma faculdade que as pessoas podem treinar. O viável é que se treine a psicografia na casa espírita? Pode ser na casa espírita ou em casa. Isso eu estou falando em casa porque, né, um grande médium, nosso amigo aí, um companheiro, ele me orientou. Faz o treinamento 2 horas por noite. E alguém com você faz uma leitura, prepara o ambiente, né? E o ambiente tem que estar preparado. Gente, com isso eu não estou falando que é para desenvolver mediunidade de casa, não. Nessa faculdade da psicografia é para o médium que já tem ela mais ostensiva, mas com alguém perto para ajudar, para estar ali atendendo ele. E na casa espírita tem um ambiente favorável. Tem casas espíritas que tem um dia só para treinamento de psicografia. É bom ter um dia de treinamento, mas o médico também pode fazer esse exercício em casa. Muitos dirigentes não gostam, eles criticam, mas Kardec mostra para a gente isso aí, outros médicos. Eu, principalmente, os livros, como que eu vou escrever um livro, 3 horas da manhã, psicografar 1 hora, 2 horas, eu vim para a casa espírita? Não tem como. Mas a gente tem que preparar o ambiente todo, culto no lar, um ambiente bem tranquilo para os espíritos superiores ter acesso ao nosso lar. Ô, José, antigamente era até perigoso, né, que acontecia. Minha mãe, lá não conhecia nada disso, mas não sei, parece que as entidades de luz que estavam lá ajudavam a gente. Porque a gente não tinha medo, a gente conversava com o espírito, a gente acordava com ela, mais com o tal de padre Antônio Luiz. E a gente acordava com ela rezando o Pai Nosso, que é a voz do padre mesmo. Pai nosso, que estás no céu, chegava a tremer, assim. A gente via tudo que estava em volta. Senhora é ótima. Eles iam aconselhando a gente, sabe? Aconselhava, conversava muito, a gente conversava muito com eles, com o caboclo, com o preto velho, tudo. E hoje eu fico pensando que hoje eu tenho um pouco de medo, naquele tempo não tinha. Acho que é eles mesmo que ajudavam a gente. Mas aquela época... Mas eu não queria ser espírita. Quando mudamos aquele Iguaçu para ser espírita, tinha que estudar como hoje tem que estudar. E ela era praticamente analfabeta. Aí ela falou assim, eu não vou voltar lá, vou ser católica, quero saber dessas coisas, mas não sei o quê. E andava para aqueles morros lá do Iguaçu, tudo orando, era terça, era tudo. Lá um belo dia tomou um tombo e quebrou o braço.
e foi lá tomar passe, né? Pegou lá e falou, os guias dela falou com ela, uai, sabe o que é proteção nossa? O que você está fazendo aqui? Vai rezar lá na igreja católica. A senhora está sem proteção nenhuma. Aí benzeu ela, deu passo, tudo. Ela voltou, mas ela não gostava de ser espírita. Eu gosto de receber aquelas coisas, não. Porque geralmente a maioria dos médios não quer mesmo, não. Porque a gente atende médios, eu não quero, não. Eu não quero isso, não quero para mim. Mas no mundo espiritual escolheu. Agora, antigamente, não tinha muito centro espírita, era uma coisa mais complexa. Os espíritos tinham que atender, hoje não. Hoje nós temos espíritos em tudo e quanto é lugar, e o médico tem que estudar. O médico tem que estudar mesmo. E é muito interessante, como Kardec pergunta, que o médium iletrado, analfabeto, ele pode escrever, sim, mas dá muita dificuldade para os espíritos. Eu conheci um médium de efeitos físicos que ele receitava uma letra maravilhosa, e ele era totalmente analfabeto, ele não sabia nem assinar o nome. Quando ele estava sob a influência do espírito, era um médium de efeitos físicos, de materialização. Quando ele estava sobre na mediunidade e influência espiritual, ele escrevia uma letra impecável. Um dia, eu conversando com a dirigente, ela me falou, ele não sabe assinar nem o nome. Então, a gente vê a autenticidade do fenômeno. Mas, para os espíritos superiores, para quem trabalha, é muito raro, é muito difícil. Então, o médium tem que estudar, sim. Sim. Então, o médium mecânico, nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Chico escrevia com as duas mãos alguns relatos das irmãs dele, que ele estava conversando com as irmãs e psicografando, que é o médium mecânico. Então, o espírito atua diretamente no braço dele, que nós vamos ver mais futuro sobre os plexos e os chakras, né? Que é o plexo branquial e humeral, que na parte do braço, onde os espíritos atuam e bloqueia no cérebro dele o centro da consciência para que não há uma interferência. São médiuns mais raros, tá? Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, o médium não traz sequer lembrança após a escrita. Médiuns intuitivos. Nesta situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Também na psicofonia. Na psicofonia tem esse médium intuitivo, que isso tem trazido muita dúvida para os médios. Será que sou eu? Será que é o espírito? Então ele fica muito confuso, porque ele traz a lembrança de tudo. Mas Erasto fala que para eles a mediunidade pouco importa. Eles preferem o médium evangelizado e o médium que estuda muito, que tem o cérebro rico de informações desta e de outras vidas, para que eles busquem no médium, no seu cérebro, ali na sua consciência, o material para eles expressarem. Então, e o que se chama médium intuitivo? O papel do médium mecânico é de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Então, ele ouve, ele capta o pensamento do espírito e vai falar. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo.
É isso que dá dúvida, porque o médium, o médium quer produzir, que é muito raro a gente ver falar isso aqui nos nossos movimentos, no movimento espírita, e não é muito comum no Ocidente, exercer a meditação, a concentração. Porque Kardec fala que nós temos que fazer um silêncio interior. Olha o que aquela música que fala do Paulo, que Paulo calou a voz para ouvir a voz do Cristo. Então, nós temos que deixar, silenciar, prestar atenção, sintonizar. Por isso que eu, quando chego na casa espírita, a turma que está na reunião mediúnica não deve ficar no salão conversando. Que aqui é um hospital. Deveriam chegar e ir para a sala mediúnica, ficar ali ou com o livro, ou já em sintonia com o benfeitor. Mas eu vou ficar lá fora, mas fica lendo, não fica mexendo no WhatsApp, no Facebook. Como que aí chega na hora da reunião mediúnica, ele não vai produzir um fenômeno totalmente anímico, porque a mente está carregada de pensamentos negativos. Então, o médium tem que preparar todo dia, toda hora, para perceber a influência dos espíritos superiores e transmiti-la com segurança. Então, não precisa de ter dúvida que quem vai analisar a mensagem é o dirigente da reunião. Ele que vai ver, e é muito tênue, é muito sério falar isso é animismo. Porque todo médium traz o animismo. Aquele que mais estuda, aquele que mais evolui e trabalha e vai ampliando essa faculdade no exercício, esse colorido dele torna-se mais fraco, vamos dizer. Já não há muito a presença da sua ideia. Já o espírito apresenta mais, mas no início é muito confuso ainda. Médios semimecânicos. No médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médio intuitivo, o médio é voluntário e facultativo. O médio semimecânico participa de ambos esses gêneros. A mensagem passa pela sua cabeça e também pelo seu braço, que os espíritos vão movimentá-lo. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha. Estes últimos médios são os mais numerosos. A maioria de nós somos médios semimecânicos da psicografia. Cláudia Nascimento. Cláudia, pode abrir, por favor? Boa noite. José, eu gostaria de saber o seguinte, quando você começou a escrever um livro, como que você saberia que não estaria sendo usado por algum espírito sompadeiro? Espírito o quê? Que zomba, que utiliza. Tá. Os espíritos superiores, o linguajar dele é um linguajar totalmente elevado. Ele escreve pouco e fala muito. É uma questão, tem um estilo poético. Então, a gente vê a mensagem, quando eu leio a mensagem, não é pelo nome que assina, é pelo conteúdo. No livro dos médios, Kardec ensina como analisar uma mensagem. Primeiro, o conteúdo. Segundo, qual o médium que escreve? Terceiro, o nome do espírito. Então, nós vamos ver qual o médium. É um médium que está ali no trabalho? É um médium esforçado? É um médium que não tem o hábito da embriaguez, de usar droga? É um médium responsável? É um médium que está no trabalho? Então, ele vai atrair espíritos bons. Mas, eu já estive psicografando numa reunião mediúnica, não, na casa espírita,
que alguns espíritos tentavam burlar, mas logo eu já sabia, eu já cortava a comunicação. Porque eu sinto a vibração do espírito. Quando é um espírito bom, o chakra cardíaco, ele atua, os benfeitores atuam muito no chakra cardíaco, aquele batido de coração gostoso. Quando é um espírito imperfeito, ele trabalha muito no chakra solar, no estômago, que é o chakra das emoções. Mas a gente conhece não só pela vibração, porque às vezes o médium não está bem. Ele vai sentir a vibração igual a dele, mas é pelo conteúdo da mensagem. Porque o médium, um espírito, assina Dr. Bezerra de Menezes, que assina qualquer outra entidade, nós temos que ter muito mais cautela. Quanto mais venerando for o nome, mais racional nós temos que ser. Temos que analisar profundamente. Dr. Bezerra de Menezes falaria isso. Então, muitos médios recebem a comunicação na reunião mediúnica e já vai editá-la ou vai divulgá-la. Não deve fazer isso. Eu estou te perguntando porque não apareceu, né? Eu tive a intuição de um livro. Aí já tem o nome e alguns capítulos. Mas eu parei de escrever justamente por isso, por não saber se esse espírito é um superior ou um inferior. Tá, o que que Kardec ensina? Quando o médium não consegue analisar, ele busca alguém que tem experiência para ajudá-lo. Então, você vai pegar a primeira mensagem, o primeiro capítulo, buscar uma pessoa que tem experiência, que conhece, para ele ler para você. Mas o médium tem que estar apto para ouvir a verdade. Porque me dá licença que uma vez um médium, ele me pediu para me analisar a mensagem, eu analisei e falei, essa mensagem, ela não tem nenhum conteúdo rico, muito mais animismo seu, que eu conhecia bem a pessoa, e uma mensagem que ela não traz nada, não disse nada. Ele ficou com raiva de mim. Então, é muito sério, a gente não gosta de fazer essas análises, porque as pessoas, às vezes, estão sob a influência de uma entidade, ou o médium é vaidoso, o médium é melindroso, que é muito comum, e às vezes ele não aceita, mas o médium tem que saber ouvir críticas, saber ouvir elogios, para que ele não caia em nenhum dos dois campos, nem na vaidade, nem também num bloqueio de não psicografar. Então, você deve pedir alguém para te ajudar. Ok, obrigada, então. Por nada. Hugo Madureira pergunta, no caso de uma pessoa fumante que se diz médium, há autenticidade dos ensinamentos trazidos por ela através dos fenômenos medíocres por ela manifestados? Olha, os espíritos superiores nos pedem para a gente não fazer uso nem do álcool, nem do fumo, nem de nada. Então, é muito relativo, eu não posso falar que tem uma autenticidade, porque os espíritos podem utilizar uma pessoa para trazer uma boa mensagem, sim, mas Erasto coloca, quando Kardec pergunta, os espíritos superiores, eles utilizam um médium de, vamos dizer, de má qualidade, um exemplo, né? Estou falando desse aí. Ele falou, sim, quando precisa de levar uma mensagem, mas quando eles têm um melhor, ele abandona aquele, e dá um exemplo de um músico que faz um som com um violino, mas ele precisa de fazer um som com um cavaquinho, ele vai fazer um som, mas quando ele acha o violino, o som vai ser mais produtivo. Está no livro dos médios. Não condiz o médio fumar com ser médio. Não condiz, ele tem que se esforçar, porque o cigarro vai fazer mal, ele vai adoecer. Como que se chega alguém na casa espírita para ele orientar? Aí eu sou fumante. É complexo, gente. Muito complexo. O médico que fala, eu bebo socialmente. Eu não uso... Eu aprendi, depois que eu vim trabalhar na mediunidade, eu vi a seriedade, eu não utilizo nenhuma dosagem de álcool, não faço uso nenhuma. Fui alcoólatra, já tive dependência química, tá, de usar droga na adolescência ali, quando surgiu esse processo, eu falei, não dá, ou uma coisa ou outra. Então, eu cortei com tudo, e não só o vício moral,
o vício físico, mas temos que buscar também educar nos educar, cada dia mais, melhorando, porque médium não é santo, médium não é um espírito elevado, médium é um companheiro, como Emmanuel fala, quem são os médios? Mas, se esse médium parar de fumar a coisa, eu acho que ele vai produzir muito mais. Médiuns inspirados ou involuntários. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influencia para o bem ou para o mal, conforme a nossa sintonia, conforme o nosso caráter, conforme os nossos hábitos, eles vão nos influenciar. Muitas vezes a gente está num caminho que não está bom, um vício ali, não querendo mais a casa espírita, não querendo orar, não querendo, mas o nosso benfeitor muitas vezes nos inspira. Como saber que a inspiração é de um espírito bom ou de um espírito mau? Pela qualidade. Um espírito bom só nos inspira coisas boas. Um espírito mau só coisas más. Então, por isso que a gente vai conhecer a categoria desse espírito, pelo que ele fala, pelo que ele expressa para nós. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem, e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos erro de não seguir. Aí eu tive uma ideia, eu não vou seguir. E nós cometemos esse erro. Por que eu não segui aquela ideia? Primeiro, vê a ideia, eu analiso se ela é boa. Opa, é uma ideia boa. Mas a maioria de nós, infelizmente, tem a autoestima baixa, não acredita na nossa potencialidade, não acredita que somos capazes. Todo mundo é capaz, menos nós, com as exceções cabíveis. Então, vê uma inspiração, opa, me deu uma inspiração aqui, ela é boa, eu vou analisar, vou estudar e vou pôr ela em prática. Não vou dispensá-la. Mas se é uma inspiração negativa, eu já posso dispensar imediatamente. Ela se aplica em toda circunstância da vida, às resoluções que devemos tomar. É o que eu contei para vocês, né, quando meu carro estragou. Eu tive uma inspiração, não sou mecânico, mas eu fui e fiz. E deu certo. Não foi uma nem duas vezes, foi 3 vezes que eu tive esse aperto. Eu não sabia, podemos tentar. Nós temos que aprender uma coisa, um não eu já tenho, mas um sim ainda não tenho. E nós já bloqueamos, mas não vai dar certo, isso não dá certo. E se for uma inspiração boa? Então, a gente, às vezes, perde muita oportunidade de evoluir por não acreditar em nós e nem acreditar no mundo espiritual. Não acreditar cegamente. Tem que usar razão, analisar, meditar, buscar para a gente compreender. Maísa, pode abrir o áudio, por favor? Boa noite, eu sou a Rita, que eu estou com o telefone da minha filha, porque o meu estragou. Eu queria fazer uma pergunta, assim, estou ouvindo falar das inspirações, né? E eu escrevo, gosto de escrever, né? Só que aí eu escrevo 2, 3, 4 folhas, às vezes eu nem vejo. Só que assim, depois que eu termino de escrever, eu não lembro nada, de nada do que eu escrevi. Aí, certa vez, uma colega minha chegou, né, tinha um festival de inverno, e ela pegou esse caderno comigo, emprestado. Ela pegou um dos cadernos. E eu tô vendo, ela chegou aqui toda feliz que ela tinha ganhado em primeiro lugar na poesia, né? Aí eu falei, mas essa poesia fui eu que escrevi. Não foi, não? Não, ela pegou e falou, essa poesia foi você que escreveu. Eu falei, não foi, eu não lembro. Porque eu não lembro de nada. Isso é intuição ou será que é... É mecânica. Se você não lembra de nada, é mecânica. A mediunidade mecânica. Que é intuitiva, a gente lembra na hora. A semimecânica, há um impulso no braço e também a lembrança. Mas se você não lembra nada do que você escreveu, é mecânica.
Então tá ótimo. Obrigada. Pede as pessoas para analisar, continue. Gente, tem tanta coisa boa que está parada. Só que no primeiro momento é tudo um treinamento. Eu lembro quando o Espírito Rony falou comigo, pega aquelas psicografias de tantos anos, tinha umas mensagens bonitas, queima tudo, joga fora para a gente começar. Mas me deu uma dó. Tinha muita mensagem bacana, as pessoas já tinham analisado e falaram, tudo é treinamento. Queima, joga... Aí eu escondi uma mensagem, né? Naquela, vou guardar essa aqui. Aí ele me apareceu e falou, por favor, pega aquela mensagem e queima também. Eu falei, nossa senhora, você está bravo, hein? E ele falou, queima. Aí que eu entendi, era tudo treinamento. O Divaldo também conta que ele tinha livro escrito. Eu conversando com o José Raul Teixeira também, que me orientou muito, ele me falando, aconteceu, o Chico também, Mãe, fez isso, então... É praxe, não é? Então, é treinamento, mesmo que está bom, porque eles têm um outro projeto, têm um outro trabalho. Então, mas tem muita coisa boa que o médium pode passar para uma pessoa que tem experiência. Eu, quando recebi um poema de Coralina, na minha inexperiência, eu chamei a nossa amiga Jeane, que estava junto comigo, e falei, Jeane, a gente podia colocar ele todo dentro daquela questão da rima, né? Vamos usar assim. Aí uma amiga nossa que faz a correção dos livros, eu fui falar com ela, falou, que isso, eu sou estudiosa ela é professora, eu sou estudiosa de Coralina, ela é poeta grotão, nem sei o que é isso. E me explicou, falou, está autêntica essa psicografia, ela psicografa assim mesmo, ela escreve assim. Eu queria colocar naquele aquelas coisas que a gente aprende na escola, né? As rimas. Ela falou, não, o perfil dela é esse. Que aí que eu fui entender. Então, eu busquei uma pessoa que entende para fazer o trabalho. Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Ainda não, né? Médios de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. É isso que assusta muitos médios, que são os médios de premonição. Eles vê o futuro e, às vezes, fica apavorado porque vê morte, vê isso, vê aquilo. O médio tem que entender que aquilo está mostrando para ele. Não é porque ele viu, que ele deixou de falar, que vai acontecer com a pessoa. E os médios ficam apavorados. Aí eu vi a pessoa, ela morreu. Ela, não, chegou a hora. Então, o médium é uma faculdade de comprovação que ele tem, ele vai ter que trabalhar. Então, se eu vejo um acidente, eu vou estudar. Eu vou fazer prece, estudar, eu vou fazer prece para aquela pessoa. Mas é Deus. Agora, se for uma pessoa que convive comigo, que eu posso falar com ela, porque pode mudar. Muita coisa pode mudar. Então, eu posso chegar para a pessoa, olha, eu tive assim, uma visão, você vai viajar, muito cuidado, vamos devagar na estrada aí. Mas uma pessoa que eu não conheço, um fenômeno sísmico que eu não conheço, que eu não tenho como evitar, é oração. Essa faculdade deixa muitos médios em pânico. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista, que lhe permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos, mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médios de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médios inspirados. Então, olha o que Kardec fala, só quando há uma revelação, uma comunicação de um espírito que podemos dar como nome de um processo de mediunidade. Isso. Ô, José, mas dizem que eu costumo falar com a família, por exemplo, falo e rezo muito para, pelo menos, se tiver que acontecer, amenizar, né? E às vezes acontece. E amenizar, já aconteceu. A gente não tem o poder. O médium ele não tem o poder. Ele tem a faculdade.
É para orar, e pedir a Deus. Seu José? Oi. Me dá licença. Essa faculdade esse pressentimento, essa intuição, eu vejo muito em sonho. Por exemplo, eu tive um sonho que meu filho sofreu um acidente. Eu vi ele caindo de moto e realmente ele caiu de moto. Aconteceu aquilo ali. Só que isso aconteceu o quê? Há uns 4 meses atrás, esse sonho. Para acontecer agora, há uns 15 dias atrás, esse tombo. Entendeu? Uhum. Então, assim, e aí, o que seria isso também? Você viu no sonho, como Kardec fala, uma dupla vista. Fora do corpo, nós temos a vidência onírica, que todos nós estamos parcialmente desprendidos do corpo físico, e nós temos condições de estar vendo. Isso é comum, é uma inspiração para esse sentimento. Talvez, se você conversasse com seu filho, olha, eu vi isso, cuidado com a velocidade, cuidado com isso, cuidado com aquilo, poderia ter evitado, né? Ou, às vezes, o acidente não dependeu nem dele. Às vezes, ele estava normal ali, andando normal, alguém bateu. Mas o médium ele não tem poder de evitar. Ele tem poder de orientar quando ele tem condições, que é uma pessoa perto dele que vai entender. Por exemplo, se você fala com ele depois de 4 meses acontece, ele ia ficar em dúvida. Então, mas nós, como pais, como pessoas de perto, a gente pode dar uma dica para a pessoa. Olha, eu tive um sonho, mas vamos tomar cuidado, porque na época no Antigo Testamento, a gente vai ver isso muito sobre os sonhos. Os judeus levavam muito sério aos sonhos. Então, eles conheciam as revelações dos sonhos. E nós, hoje, temos muita dificuldade de aceitar, acho que é figura, que é uma questão. O livro dos Espíritos, sobre a emancipação da alma, vai ajudar. É uma dupla vista, fora do corpo você viu um acontecimento futuro. Sim, obrigada, tá? Por nada. Ô, José, eu estou preocupada esses dias. É que eu estou há 5 noites que eu estou sonhando com o mar. Alguma coisa eu lembro. Eu até ri ontem que eu acordei, que eu falei assim, poxa, mas mar de novo? Será que o sertão vai virar mar, como diz o caipira lá? Mas, às vezes, é uns negócios estranhos, que o mar tá virando, que vai mudar tudo, aquelas coisas estranhas. Não sei o que está acontecendo. Olha, quando eu tenho essas visões, eu só oro, porque está me mostrando algo que pode ser comprovado ou não. Então, eu não me prendo. Eu, um exemplo a senhora, tá? Eu não me prendo a essas questões, não. Porque eu já vi muitos fenômenos que aconteceram agora. Fenômeno sísmico, que eu vi há 10 anos atrás. E como eu chamei pessoas sérias que estão comigo, conversei, expliquei para eles o que estava acontecendo, e nós vimos o acontecimento de tsunami. Eu narrei com detalhes para ele, mas nós ficamos ali estudando, orando, e aconteceu. Eu não tenho o poder de intervir mais. A espiritualidade me mostrou que ia acontecer e aconteceu, mas eu não fico preocupado com essas questões, não, tá? Eu tô orando muito, como nós acabamos de falar. Se tiver que acontecer, que Deus ameniza. É porque nós temos que entender que nós, médicos, não temos poder sobre a lei de Deus. Isso é para nós orar. A postura nossa não é de preocupar, é de pedir a Deus que aquelas almas que têm que passar por aquelas experiências passem com tranquilidade naquela experiência. Então, vamos lá. Obrigado. Por nada. Bons médios. Na categoria dos bons médios, Kardec colocou médios sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acredita profaná-las, utilizando delas para a satisfação de curiosos indiferentes ou para futilidades. Esses que são os bons médios, o médio sério, que leva a faculdade não com vaidade, não
não como querer mostrar prosélito, querer satisfazer curiosidade dos outros. Então, às vezes, pessoas procuram a gente. Aí eu queria conversar com o espírito fulano, eu queria conversar um dia. Não, peraí, não existe isso não. Senão a gente acaba ficando nessa vaidade e sendo enganado. Um bom médium, que é um médium sério, ele tem que levar sua mediunidade a sério. Porque a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente. Evangelho segundo o Espiritismo. Médios modestos, os que nenhum reclamo faz da comunicação que recebe, por mais bela que seja. Considera estranha elas e não se julga ao abrigo das mistificações. Longe de evitar as opiniões desinteressadas, solicitam-no. É aquele médico que pede opinião, aquele médico simples, aquele médico que está para o trabalho. Isso aí não é só na faculdade, não. Isso é aquele médico disciplinado, aquele médico que está na reunião, aquele médico que estuda, aquele médico que modifica-se todo dia, que trabalha. Então, ele aceita as opiniões. Essa mensagem não está boa. Não está boa, então, beleza. Então, vamos mudar. Quando ele não conhece, ele pede alguém que sabe, que tem experiência para analisar a mensagem para ele. Médios devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Como esses médios devotados são raros? Infelizmente. Porque tem que sacrificar gosto, hábitos, como me fizeram a pergunta aí, o médico que fuma, o médico que bebe, o médico que está nos rock, prazeres, tempo. Então, ele doa o seu tempo, ele trabalha profissionalmente, cuida da família, mas aquele tempo que sobra, que poderia, às vezes, ser por lazer, ele vem atender. E mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Ele preocupa muito com esse médium, é um Chico Xavier, é um Divaldo, foi Ivone Maura Pereira e muitos outros que dedicam seu tempo para atender as pessoas. Médios seguros, os que, além da facilidade da execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Os que, portanto, menos expostos acham-se iludidos. E Kardec fala, veremos mais tarde que essa segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestam. Então, aquele médium seguro, aquele médium que estuda, aquele médium que tem o seu caráter ali. Olha que Kardec coloca, que a verdadeira educação, aquela que forma o caráter e desenvolve hábitos salutares, que é aquele que está tentando ser o verdadeiro espírita, o homem de bem. Ele é seguro, porque ele conhece o espiritismo. Ele é modesto, ele é devotado, ele é aquele médium que está a serviço do bem. Educação da mediunidade. Sendo a faculdade mediúnica inerente a uma disposição orgânica, semelhante às outras responsáveis pelas manifestações sensoriais, deverá ser educada com cuidados especiais, a fim de bem desempenhar a função para a qual a divindade dotou os seres humanos. Então, ela tem que ser desenvolvida, ou ser educada com cuidado especial. O médico tem que estar na disciplina, o médico tem que estar se esforçando, o médico tem que estar ali, senão ele não vai desempenhar a sua missão. Porque essa missão que nós assumimos, porque mediunidade é missão, não é expiação. Expiação é proveniente dos erros do ontem ou do hoje.
a mediunidade é uma ferramenta divina que Deus nos deu para reparar os nossos equívocos. De igual maneira, como se educa os sentidos físicos e as faculdades intelectuais, disciplinando o comportamento moral. O que é a moral? Evangelho segundo o Espiritismo, a regra do bem proceder. A mediunidade, que desempenha relevante papel na vida humana, requer desvelos e condutas específicos para que possa contribuir eficazmente em favor da harmonia do indivíduo e de seu incessante progresso espiritual. Então, nós temos que observar que não é simplesmente o fenômeno, é a postura do médium. Quem é esse médium? Na família, na vida social, na casa espírita, no trabalho. Ele é aquele que, como disse Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar, em educar, em livrar das suas más tendências. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Então, agora, semana que vem, nós vamos entrar nesse processo e já vamos entrar no processo da sintonia, como que o médium recebe a influência dos espíritos, o que ele sente. Então, nós já vamos entrar um pouco na fisiologia do médium também, para a gente estar trabalhando. Mas ainda nós estamos vendo esse lado moral, para que a gente reforce o lado moral, para a gente ver que mediunidade não é uma faculdade que a gente pode usar mal. É como os olhos, como a boca, como os ouvidos, como o tato, como a mão. Tem que ser educados. Principalmente disciplinado o comportamento moral. Então, se alguém quiser fazer mais uma